Bom dia, amados. Hoje a igreja se veste de vermelho porque nós temos uma data festiva. E aproveitando o momento também, a nossa liturgia hoje vai ser um pouco diferente da liturgia tradicional nossa, que nós costumamos usar com frequência. Nós vamos usar o rito da missa alemã que Lutero fez para no ano de 1525. Nesse rito, ainda naquela época, nós não tínhamos aquela absolvição pública dos pecados. Por isso, a nossa liturgia começa de um modo um pouco diferente hoje. Eu vou dar um minutinho de oração individual para vocês. Passa lá, por favor, obrigado. Nós vamos ter um minutinho individual de oração. Cada um consigo, a sua consciência com Deus, vai olhar a sua vida, sondar a sua vida à luz dos 10 mandamentos, confessar diante do Senhor os seus pecados e daqui a pouco nós damos início. Então guarde esse momento para oração e confissão. Por Jesus Cristo pedimos, Senhor, concede a nós perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós não estamos seguindo a cor verde, como nós contamos o tempo comum, porque nós estamos numa data festiva especial. Nos lembramos de um dos apóstolos de Jesus, Bartolomeu, que também atendia por um outro nome. A Jéssica não vale, que ela ouviu o culto ontem. Mas qual era o outro nome de Bartolomeu? Quero ver quem lembra. Não é nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem o barquinho. Começa com N. Não. Natanael. Natanael ou Bartolomeu, né? Nesse dia nós estamos nos lembrando deste apóstolo de Jesus. Nós vamos refletir sobre isso, sobre o chamado que Jesus faz a ele nessa data. E por isso nós iniciamos então esse culto. Passa lá, por favor, por favor, por favor. Nós vamos começar cantando. Hoje nós estamos com playback, tá bom? Então nós vamos seguindo a letra que vai sendo projetada ali. Cantamos ao único. O pessoal do áudio está resolvendo ali. Acho que agora vai? Não, passou. Volta mais um. Volta mais um. E agora desce. Deu um enter.
celestial, derrama-te, rogamos, o teu Espírito Santo sobre o teu povo fiel. Mantém-nos constantes na tua graça e verdade, protege e consola-nos em todas as tentações, defende-nos de todos os inimigos e os inimigos da tua palavra. Concede à Igreja militante de Cristo a tua paz salvadora, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Nós cantamos mais uma vez, os irmãos podem ficar à verdade, podem ficar à vontade, nós cantamos em espírito e em verdade.
suas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 121. Salmo de número 121, é curtinho, nós vamos ler todos em conjunto. Fala muito bem sobre confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós aprendemos com o Salmo 121 a confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Como meus irmãos, então, abrirem suas Bíblias, nós vamos ler em conjunto. Bom dia, Deus abençoe. Algumas páginas ainda virando, mais um tempinho, esperando. Um dos salmos bem conhecidos de confiança em Deus, esse aqui. Todos juntos, nós lemos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Nós já ouvimos em outro lugar da Bíblia essa frase sendo dita. E essa frase, no Novo Testamento, ela é dita por uma boca bem improvável. É o próprio Satanás que usa essa frase para falar para Jesus no momento de tentação. Não era isso? Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e ele cita essa passagem. Você vai ser guardado, seus pés não vão vacilar. Né? E aí nós começamos a aprender uma coisa importante. Mesmo uma palavra de confiança em Deus, às vezes pode ser usada pelo inimigo no momento de tentação, distorcendo o significado dela. Né? É claro que o diabo não quer que você exercite a sua fé. E ele até cita as escrituras para você, num sentido de distorcer o que está escrito, para que você ponha sua confiança em algo que parece a Bíblia, mas não é a Bíblia. Né? E isso é o perigo da tentação. Nós seguimos a nossa leitura, Provérbios capítulo 3. Salmo de hoje, nós acabamos de ver um dos inimigos da nossa fé, o diabo, que usa até mesmo a palavra de Deus de um modo distorcido para distorcer as coisas, para que a sua fé seja ameaçada. Agora Provérbios vai te apresentar um outro inimigo da sua fé. Nós vamos ler em conjunto os versos 1 ao 8. Todos lemos? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço
escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Nós vimos na leitura anterior que um dos inimigos da nossa fé é o diabo. Nós vimos nessa leitura agora um outro inimigo da nossa fé. E quem é esse? É o que está dentro da gente, né? Nós mesmos, a nossa própria carne, o nosso próprio ego, trabalha contra a nossa fé também. Esses são grandes estímulos para que você não deixe de se alimentar no Senhor, né? Confia no Senhor, como o Salmo está dizendo. Não confie em você mesmo, como o mundo adora ensinar por aí, né? Essa é a pregação do mundo. Confie na sua própria força. Você é uma pessoa forte, uma pessoa independente. Confie na força do seu próprio braço. Não deixa ninguém mandar em você. E a palavra de Deus diz assim: calma lá. Tem alguém que está acima de você, essa pessoa é Deus. Confia nele, acima do que você confia em você mesmo. E agora nós vamos à nossa próxima leitura. 2 Coríntios 4. Nossa leitura no Novo Testamento. Então quer dizer que eu vou confiar em Deus e tudo na minha vida agora vai dar certo? Será que é isso? Porque eu confio em Deus e porque eu tenho fé em Deus, nenhum mal acontece na minha vida. Eu não aceito que coisas ruins acontecem na minha vida. Eu vou viver vitorioso porque Deus está lá e Ele me guarda. Porque está escrito lá no Salmo que não vou nem tropeçar porque Deus vai guardar o meu caminho. Então nada acontece ruim. Será que é isso? Aliás, foi exatamente isso que o diabo usou na tentação com Jesus, né? E agora nós vamos ler esse texto em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 ao 10, e vai nos mostrar o que é a confiança em Deus de verdade. Nós lemos juntos: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. A verdade sobre o que é a confiança de Deus não é você agora é o super crente que nenhum mal acontece na sua vida, porque em tudo você vai ser atribulado, porém, e esse porém muda toda a realidade da nossa vida, né? Um porém faz muita diferença. E aqui está falando, você vai ser até perseguido, porém, e esse porém é o puro evangelho da graça de Deus na sua vida. Porque a sua confiança está verdadeiramente no Senhor, com todos os problemas da vida, existe um porém que a palavra de Deus coloca ali. O Senhor vai guardar os seus caminhos, é verdade. Isso quer dizer que você vai passar pela vida sem sofrer nada? Não, não é verdade. Você vai sofrer, porém, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos perseguidos, porém nós não somos destruídos. Esse, porém, é o puro evangelho que está na sua vida. Eu convido todos a fazermos a leitura do evangelho que está em 1 João. Desculpa, eu empolguei com o primeiro alguma coisa, segundo alguma coisa. Olha lá. João, capítulo 1.
João capítulo 1, os versos 43 até o final. Esse é o chamado de Bartolomeu / qualquer outro nome dele, Natanael. Agora vocês já estão prestando atenção. Como nós usamos todos a mesma versão aqui, na nossa leitura o nome dele é Natanael. Se alguém tiver uma tradução diferente, pode encontrar Bartolomeu ali. Nós lemos: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já o tinha visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a nossa leitura. Com essa certeza absoluta de que com a palavra e pela palavra o Espírito Santo atua e fortalece a nossa fé, então nós confessamos todos juntos agora essa fé, juntos com todos os cristãos, as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Nós vamos cantar Buscai Primeiro. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. Buscai em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e toda
Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero refletir um pouco com vocês a leitura que nós fizemos, em especial a leitura do Evangelho, que é o chamado de Natanael ou Bartolomeu. Natanael ouviu Filipe dizendo que o Messias tinha vindo de Nazaré, mas o que ele responde mostra um desprezo muito grande, né? Quando alguém diz assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa dali? Isso já mostra um desprezo, né? É o que a gente lê no verso 46 ali. E é bem isso, é um olhar humano, é um olhar bem crítico sobre as coisas, que nós limitamos inclusive o cumprimento da promessa de Deus, porque nós achamos que algumas circunstâncias, segundo o nosso juízo, precisam ser atendidas. E aí nós temos essa dificuldade. Nós tendemos a reduzir a ação de Deus porque nós olhamos muito para lugares, para pessoas, para situações com descrédito, como se aquilo fosse pequeno demais para Deus agir no meio daquilo. Aquilo ali é indigno da presença de Deus. Então eu vou olhar com descrédito para aquela situação e achar que Deus está presente somente em algumas situações que eu digo que são favoráveis. Esse é o problema. O problema é um pouco mais interno. Aquele desprezo que ele fala é só o sintoma de algo que está fluindo lá de dentro. Esse desprezo diante da promessa revela não só uma coisa que é preconceito da parte dele. Isso revela algo que a Bíblia repete muitas vezes, uma palavra que a gente passa meio batido, chamada incredulidade, que na verdade significa falta de crer, falta de fé. E muitas vezes, esse é o nosso caso como cristãos, a gente não tem dificuldade de crer que Deus existe. A nossa dificuldade está em crer que o poder de Deus e a atuação de Deus é poderosa o suficiente até mesmo para que Ele se manifeste em situações, em lugares, em pessoas que a gente acha que são pequenos demais para caber Deus. E a gente limita o tanto que a gente crê na promessa de Deus, porque a gente acha que algo está pequeno demais para Ele. Nazaré é pequeno demais para a promessa de Deus. Se ele tivesse que se manifestar, seria num lugar importante, por que não Jerusalém, né? Mas logo ali naquela vilazinha pequena, é isso? Deus vai se manifestar ali? Não. E esse acaba sendo o nosso pensamento de incredulidade. O nosso coração não confia plenamente em Deus, que Ele cumpre a sua palavra, porque às vezes Deus se mostra de modos humildes, modos mais discretos, enquanto a gente está esperando algo mais ao estilo Monte Sinai, do que ao estilo um andarilho com 12 amigos. E aí a gente coloca a nossa esperança, sem perceber, misturando a crença na promessa divina, com um pouquinho da nossa dificuldade de crer, que é um pouco de incredulidade também. A gente tem fé até um ponto, e dali a nossa fé começa a vacilar. E aí nós percebemos que nós estamos um pouco fechados a entender a presença de Cristo em situações onde nós não vemos como seres humanos glória nenhuma. Nós temos facilidade em ver glória de Deus em coisas positivas, né? Olha a vida daquele irmão, ele está dando tudo certo, a vida dele foi arrumada, a gente gosta de testemunho das pessoas que chegam na igreja, porque a minha vida antes da igreja, meus irmãos, era assim, 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 eu conto tudo que existe de triste, mas agora que eu me juntei aqui na igreja, e aí começa toda uma história feliz. A gente tem facilidade de ver a presença de Deus nas coisas boas, na coisa que indica progresso, no que indica felicidade, mas a gente tem dificuldade de ver presença de Deus em momentos delicados. A gente tem a dificuldade de ver presença de Deus e a promessa de Deus sendo cumprida em momentos, como diz a nossa leitura em Coríntios,
que em tudo somos atribulados. E aí você fala, e eu já vi com muita tristeza no coração, comentários do tipo, olha a vida daquela pessoa, ela está sofrendo isso, aconteceu um acidente aqui, depois o outro parente aconteceu isso, tem alguma coisa de errado na vida dela. Isso é falta de Deus na vida dela. A gente não consegue olhar para uma situação dessa e falar, até naquela situação difícil, aquilo é digno da presença e da promessa de Deus também. A gente vai olhar para as coisas negativas e falar assim, Deus não está ali. Aquela coisa muito pequena não é digno da presença de Deus, ele é muito grande, está ocupado com grandes coisas, aquilo que é pequeno é indigno da presença de Deus. E aí nós falamos assim, está vendo aquela vida da pessoa que está sofrendo? É falta de Deus isso. Ou pior ainda, quando é a sua própria vida que está com tudo fora do lugar e você fala, está tudo dando tão errado na minha vida, Deus se escondeu de mim, porque a minha vida bagunçada não é digna da presença de Deus. Então, com certeza ela está assim, Deus está longe. Meus amados, isso é só um passo desse tamanho para um argumento muito pior que a gente ouve as pessoas falando. Olha, se Deus existe, Ele com certeza está ocupado cuidando dos grandes movimentos dos astros no céu, tem galáxias e mais galáxias para olhar. Você acha que Ele está preocupado com a minha vida aqui de ser humano que é pequenininho aqui no planeta? E aí, isso na prática é um ateísmo, né? Deus pode até existir, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque a nossa existência é pequena demais para Ele ficar dando conta. Percebe que a nossa incredulidade em algumas coisas é só um passo desse tamanho para levar uma vida como se Deus não existisse. É a mesma dificuldade de Bartolomeu / Natanael. É exatamente a mesma coisa. Eu olho para uma situação pequena demais e vou falar, mas vem alguma coisa boa dali? Messias, a promessa de Deus, vai se cumprir numa vilazinha daquela? O que é aquele lugarzinho pequeno para Deus manifestar sua presença, para Deus manifestar sua glória? Isso é um discurso de quem ouviu a palavra de Deus, de quem crê até um certo ponto na palavra de Deus, mas de um ponto em diante já começa a mostrar uma fé que dá uma balançada. E aí a gente está todo mundo nesse meio também. Olha como Jesus conversa com todas as pessoas ao seu redor. Todo mundo que diz crer em Deus, e olha a conversa de Jesus. Ele leva essa pessoa até um certo ponto onde a fé dela acompanha, e vem uma pergunta final da parte de Jesus, onde a pessoa balança. Todo mundo foi assim, né? Vamos lembrar de Nicodemos? Nicodemos crê em Deus, né? E Jesus leva a conversa até um certo ponto onde balança. A mulher no poço cria na vinda do Messias, e Jesus leva a conversa até um certo ponto onde a fé balança. E assim Jesus começa em todas as pessoas que ele vai conversando, mostrando que isso não é mal de um ou do outro, mas isso é um mal humano. Todos nós temos isso. Nós cremos, a nossa fé está lá, mas a gente chega num ponto aonde balança. Nós temos muito de Bartolomeu, temos muito de Natanael. Nós temos essa fagulha de dificuldade de crer. E isso tem uma consequência muito séria. Porque se nós não conseguimos crer nesse absurdo que é Deus, nós vamos ter dificuldade de ver glória num homem pregado numa cruz. Porque a coisa mais absurda de crer é que um condenado pregado numa cruz seja toda a glória de Deus revelada no mundo. E eu começo a querer ver grandes coisas e sinais e milagres, quando o maior milagre, na verdade, foi uma pessoa entregar o seu espírito de braços abertos numa cruz. E eu começo a ter dificuldade de ver presença de Deus aonde as coisas aos olhos humanos parecem ser desfavoráveis.
Eu começo a rejeitar o Cristo que se manifesta em situações improváveis. E aí eu começo a ficar sem esperança diante do juízo de Deus. Eu deixo de confiar, como diz a leitura do Salmo, naquele que guarda Israel. Eu deixo de confiar naquele que não cochila nem por um momento, nem dorme. Aquela confiança que está no Salmo, eu deixo de colocar, e por um momento eu começo a fazer exatamente o contrário do que a nossa leitura em 2 Coríntios diz. Eu começo a confiar na minha lógica, na minha visão, sou sábio ao que eu mesmo acredito, e eu começo a tirar Deus de jogo. A resposta que Jesus dá a Natanael, entretanto, é muito interessante. Antes que Filipe o chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Tá. Isso é prova de que ele é o Messias? Bom, para uma pessoa que estava sozinho debaixo da figueira, tendo seu momento a sós com Deus, e ele chegar na cidade e ouvir isso da boca de Jesus, é mais do que o suficiente. Para uma pessoa que estava no seu momento mais baixo da vida, debaixo de uma figueira onde ninguém estava por perto. E aí Jesus fala, eu vi você debaixo daquela figueira. Aquela situação extremamente desfavorável que você estava, e no ponto baixo do lamento na sua vida, é exatamente o ponto onde Jesus fala, eu vi você lá. Eu estava com você ali. E isso é o suficiente para mudar totalmente a conduta de Natanael / Bartolomeu. Aquela situação que ele passava, e a gente não tem detalhes sobre exatamente qual é o problema e o sofrimento dele. A gente só sabe esse ponto, que ele estava em um momento delicado e que ali ele foi visto por Jesus. É Jesus que está presente no meio da situação difícil, é Jesus que está presente no meio do problema, é Jesus que, como nós lemos, em tudo nós somos atribulados, mas nós não ficamos angustiados. Aquele Jesus que promete, nós em tudo somos perseguidos, mas nós não somos destruídos. É esse Jesus que estava com Bartolomeu desde antes do chamado de Filipe. É esse Jesus que está contigo, mesmo no momento mais baixo do sofrimento da vida, e quando você fala assim, está tudo desmoronando e minha vida está totalmente fora do lugar, para Bartolomeu esse foi o momento. E esse é o Jesus que fala, eu vi você debaixo daquela figueira. Isso é o que caracteriza, na verdade, o Filho de Deus. Não é aquela visão do Sinai fumegando, porque aquilo deu medo no povo e o pessoal queria sair correndo, a gente vai lembrar disso, né? A grande manifestação do Sinai, todo mundo ficou com medo. Mas aquele homem caminhando simples, provavelmente cheirando muito mal, na companhia de alguns colegas, mas ele fala para você, então, naquele momento que você estava abandonado e a sua vida toda bagunçada, eu vi você debaixo daquela figueira. O que caracteriza, na verdade, esse grande milagre é que Jesus vê, conhece e chama cada um de nós antes que nós sequer possamos compreender o que isso significa. O Messias, que Natanael estava duvidando num certo momento, é o próprio Filho de Deus que está se revelando a ele, não por uma grande manifestação de glória, porque fez um milagre ali na frente dele, não, mas é pela presença humilde de Jesus ali, falando que estava com ele naquele momento. E Jesus continua estando conosco, na cruz e na ressurreição. Ele se torna aquilo que ele promete para Natanael, aquela escada entre o céu e a terra, que liga Deus e homens, portanto, da qual ele fala, e você vê os anjos de Deus subindo e descendo, ou seja, aquela ponte feita, que não há separação mais entre céu e terra. Isso que ele fala para Natanael. Você ficou surpreso porque você ouviu isso? Você vai ver essa ponte. E Jesus é essa própria ponte. Jesus é essa
escada entre o céu e a terra que nos liga. Diante desse Cristo que nos vê, que nos chama, desse Cristo que olha para o teu momento difícil na vida, e aí cada um sabe do que passa, e a gente fala, não, está bagunçado demais para isso aqui ser presença de Deus. O Cristo que te olha ali e fala, eu vi você debaixo da figueira, é justamente o que transforma o seu discurso de, pode vir alguma coisa boa no meio dessa sofrência toda que eu estou na vida? E ele transforma isso naquele testemunho que nós vamos ler lá no verso 49. Mestre, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. Porque agora nós confiamos, não porque o nosso entendimento nos levou a isso, mas porque Jesus é promessa viva do nosso Senhor. E nós aprendemos a confiar nessa promessa de Deus e não no nosso coração. E é no meio da nossa fragilidade que nós aprendemos a reconhecer essa presença de Cristo. E é exatamente por isso que 2 Coríntios diz, temos esse tesouro em vaso de barro. Eu continuo sendo barro. Quem já derrubou um vaso, provavelmente lembra de duas coisas. Um que ele quebrou e dois da bronca que levou, né? Vaso quebra, vaso é frágil. Vaso é uma coisa que pode sofrer, né? Dependendo do lugar onde é exposto, da temperatura que é exposta, a gente é fraco. Mas temos um tesouro dentro de nós. Nós não vamos deixar de ser fracos. Nós não vamos deixar de ser barro. O que a gente vai deixar de ser é um vaso vazio. A gente vai deixar de ser um vaso sem uso. Nós seremos um vaso que guarda um tesouro muito grande. Isso é Evangelho de Deus. Você é barro, você sofre, você vai passar pelas dores que tem que passar nesse mundo, umas que a gente caça para cima da nossa própria cabeça, é verdade, outras que as pessoas acabam arrumando para cima de nós, outras que, não duvide disso, o diabo trabalha para que você tenha que carregar, mas você é um vaso de barro que tem um tesouro dentro. Esse tesouro é o que, em meio da nossa fragilidade, transforma a nossa dificuldade de crer naquele testemunho. E quando nós estamos cheios desse tesouro, cheios de Jesus, aí eu posso fazer o que Filipe faz, né? Aí como Natanael é chamado a sair desse desprezo, né, da dúvida, e ele parte para testemunhar aquilo, e ele fala em alta voz, você é o Filho de Deus, você é o Messias. O mesmo Cristo que viu cada um de nós debaixo da figueira, ele nos envia a ver as outras pessoas que estão à nossa volta. E aí nós vivemos então nesse mundo como testemunhas dessa escada que liga o céu e a terra. Nós podemos indicar ao mundo que em Cristo existe encontro, existe reconciliação, existe vida eterna. E eu vou fazer isso não porque a minha vida está em ordem. Não é porque antes de conhecer a igreja, eu era assim, 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 e agora que eu estou na igreja, minha vida está em ordem, olha como está tudo bem. Não, a minha vida pode continuar com uma série de problemas, uma série de bagunças, mas eu sou um vaso de barro que tem um tesouro. Quer conhecer esse tesouro também? Quer saber o que é ser em tudo atribulado, mas não perder a esperança? Aí você vai falar como Filipe para o seu colega, vem me ver. Ele vai falar, mas numa vida bagunçada como a sua e passando por problema, isso é lugar para a presença de Deus? E você vai poder falar feliz, vem me ver, conhece, vem conhecer, porque você provou disso. Você foi tocado pela graça de Deus. Você passa pelas dificuldades, mas você não passa sozinho pelas dificuldades. E agora você pode olhar para aquela pessoa, aonde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, enfim, Deus te coloca nesses lugares para que você possa ser um Filipe, para que você possa falar para a pessoa, então, quer conhecer esse tesouro? Vem e vê. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Meus amados, isso é deixar a incredulidade e transformar isso em um testemunho verdadeiro. Quer saber qual é o meu testemunho? Antes de conhecer a Cristo, a minha vida era sofrida. Depois que eu conheci a Cristo, minha vida continuou sofrida. A diferença
é que agora eu posso falar para você, quer saber o que mudou? Vem e vê. Eu tenho uma esperança. Eu tenho algo que me segura o tempo todo. E ainda que o sofrimento desse mundo me leve até a morte, eu sei que aqui eu não paro. Eu sei que eu continuo. Isso é testemunho, né? Esse é o testemunho da Igreja de Cristo, que nós lemos, né, nos domingos passados, Hebreus 11, uma galeria de gente que sofreu e sofreu e sofreu, né? Mas sofreram como vasos de barro, que tem um tesouro dentro. Por isso, se estamos com Cristo, nós não precisamos temer o mal que nos vem. Eu posso cantar, eu posso ter uma vida alegre, eu posso ter uma vida sadia na presença de Deus, e mesmo que eu leve tombo, porque Jesus está falando, a nossa vida leva tombos, né? Mesmo que eu leve esses tombos, eu continuo podendo cantar para cada um. Vem e vê. Eu convido todos que nós cantemos, então, essa mensagem como um testemunho que a gente ensaia aqui para falar lá fora. Passa lá o próximo slide, por favor. Nós cantamos. Enquanto isso, nós faremos o recolhimento das ofertas. Os irmãos que vieram preparados podem trazer suas ofertas diante do altar. Lembrando que isso também é forma de você falar, vem e vê, porque você mantém a obra funcionando, você mantém o templo funcionando, que é testemunho, para que as pessoas venham e vejam. Amém? Os irmãos são chamados, então, os que vieram preparados a ofertar. Cantamos. Recebe, Senhor, as ofertas no meio do teu povo, que sirvam para a manutenção da tua casa e também as obras em favor daqueles que necessitam, segundo a tua palavra. Amém. Nós fazemos a oração da igreja, fazemos daquela forma responsiva como já é o hábito. Nós oramos.
Todo-Poderoso, eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza da doutrina, pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e a confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara. Abre porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos ao final a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo, todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faz resplandecer a tua glória no meio do teu povo, para que haja misericórdia, que haja verdade, justiça e paz. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que os filhos cresçam num conhecimento e sabedoria útil, bem como nas virtudes cristãs. Ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui nesse mundo. Dá sabedoria e senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerra, doenças, de escassez, de fome, de marginalidade, de crime, de desemprego e qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faz prosperar a cada um em sua vocação. Permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Seu Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudante dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e dos aflitos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Aceita, te imploramos, nosso corpo, nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Concede o teu Espírito Santo a todos os que participam da Santa Ceia hoje, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo em sincero arrependimento, fé confiante e para o enriquecimento de suas vidas gastas em amor a ti e ao seu semelhante. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, lembramos daqueles que são nossos conhecidos e caros, que também pedem pela tua misericórdia. Pedimos pelo Antônio Rosa, pedimos pela Ieda, por Adilson e por toda a família que também chora. Pedimos, Senhor, também em agradecimento pelas provisões, pelos aniversários. Lembramos do Newton, do seu Antônio Teixeira, da Dilcineia, do Carlos. Lembramos, Senhor, do Valdair, da Levina, da Ana Maria, pelas questões de saúde que cada um tem. Ouve, Senhor, a oração do teu povo em favor daqueles que necessitam. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Como estrangeiros e peregrinos que somos nesse mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que confiaste a nós enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o teu poder, recebe-nos em teu reino, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Passa o próximo, por favor. Dentro dessa liturgia, o próximo momento que nós faremos é a oração em conjunto do Pai Nosso.
Mas uma das grandes preocupações que Lutero tinha é que não façamos dessa oração apenas uma repetição, como um hábito, mas que nós possamos refletir verdadeiramente sobre aquilo. Por isso, antes de cada um participar da Santa Ceia, ele escreve uma exortação a respeito da oração do Pai Nosso. E eu lerei aqui. Caros amigos em Cristo, visto que estamos reunidos aqui em nome do Senhor para receber o seu sagrado testamento, admoesto-os em primeiro lugar, que elevem seu coração a Deus para comigo orar o Pai Nosso, como nos ensinou Cristo nosso Senhor, com a confortadora promessa de que será ouvido. Que Deus, nosso Pai do céu, lhe olhe misericordiosamente a nós, seus miseráveis filhos na terra, e nos conceda a graça de que o seu santo nome seja santificado entre nós, e em todo o mundo, por ensinamento puro e correto da palavra, por fervoroso amor em nossa vida. Queira graciosamente afastar toda falsa doutrina, a vida malvada, pelas quais o seu digno nome é blasfemado e profanado. Que também o seu reino venha e seja aumentado, levando todos os pecadores ofuscados e presos pelo diabo em seu reino, ao reconhecimento da fé autêntica em Jesus Cristo, seu Filho, e multiplicando o número dos cristãos. Que também sejamos fortalecidos com o seu Espírito a cumprir e sofrer sua vontade, na vida como na morte, no bem como no mal, sempre quebrando, sacrificando e aniquilando a nossa vontade. Queira dar-nos também o nosso pão de cada dia, guarda-nos da cobiça e das preocupações do ventre, esperando dele o suficiente de tudo que é bom. Queira perdoar também a nossa culpa, assim como nós perdoamos aos que estão em dívida conosco, para que o nosso coração tenha uma consciência tranquila e segura perante Ele e não temamos nem nos aterrorizemos jamais por pecado algum. Que não nos conduza a provações, mas nos ajude por seu Espírito a dominar a carne, a desprezar o mundo com a sua natureza e vencer o diabo com as suas manhas. E por fim, queira redimir-nos de todo o mal físico e espiritual, temporal e eterno. Todos os que sinceramente almejam tudo isso, digam de coração amém, acreditando sem dúvida alguma que será realmente ouvido no céu, como nos promete Cristo. O que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Citação de Marcos 11:24. Além disso, eu exorto a vocês em Cristo que recebam o testamento de Cristo em verdadeira fé e principalmente gravem firmemente no coração as palavras em que Cristo nos presenteia com seu corpo e sangue para o perdão. Que vocês se lembrem e agradeçam pelo amor imerecido que Ele nos demonstrou a nos redimir da ira de Deus, do pecado, da morte e do inferno, por meio de seu sangue, tomando então exteriormente o pão e o vinho, isso é, o seu corpo e o seu sangue, como garantia e penhor. Portanto, tomemos e usemos assim o testamento em seu nome e por sua ordem, por ele mesmo expressa. Assim sendo, nos colocamos de pé e oramos todos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós te damos graças, Pai Celestial, mediante teu amado Filho. Oi. Tem um hino, eu estava esquecendo. Os irmãos podem ficar à vontade, porque tem várias estrofes. Enquanto isso, nós cantamos.
Agora sim. Nós te damos graças, Pai Celestial, mediante o teu amado Filho Jesus Cristo, o teu Verbo, através do qual tudo criaste. Tu o enviaste para ser o nosso libertador e salvador. Ele é homem gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, para cumprir o teu desígnio e conquistar para ti um povo santo. Morreu com os braços abertos no madeiro da cruz e, tendo destruído o poder da morte, abriu a porta da ressurreição para os seus. Assim, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E de modo semelhante também, depois de terem ceado, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Assim lembramos, Pai Celestial, a morte e a ressurreição do teu Filho, e recebemos o seu corpo e sangue. Te damos graças porque nos chamaste para estarmos diante de ti e a ti servimos. E assim te pedimos, dá-nos, Senhor, o Espírito Santo. Por ele renova a nossa vida. Faze serem um só todos aqueles que participam do corpo e do sangue de Cristo na unidade da fé, na comunhão do amor e na esperança da tua glória, a fim de que te louvem e te adorem mediante teu Filho Jesus Cristo. Por ele seja glória e a honra a ti na Santa Igreja, agora e para sempre, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Aqueles irmãos que já receberam a instrução cristã e confiam e creem nessas palavras, dado e derramado para perdão dos seus pecados, têm esse convite da parte de Jesus, que recebam seu corpo e o sangue aqui. Tem uma música que vai ficar de fundo tocando ali em modo de repetição. Enquanto isso, os irmãos são bem-vindos à mesa do Senhor.
Graças a Deus, nós oramos.
Agradecemos-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, por nos teres saciado com essa dádiva salutar. E pedimos a tua misericórdia para que ela frutifique em nós para vigorosa fé em ti e um fervoroso amor entre nós todos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes de dar a bênção, só uma pequena nota breve, porque a gente está fazendo também a gravação. A liturgia que nós usamos hoje foi a missa alemã de Lutero, porém nós fizemos algumas adaptações, né? A primeira foi aquela confissão antes, né, no começo do culto, que é uma confissão individual, você com Jesus ali, porque naquela época não tínhamos aquele rito antes, que é o que nós fazemos no começo do culto, né? Aquela absolvição coletiva dos pecados. Isso surge depois. Nós também usamos hinos mais modernos, né? É claro. Mas algumas coisas nós não podemos abrir mão, né? E ele já começa traduzindo do latim, porque pouquíssima gente conhecia o idioma do latim naquela época já. Então, o importante daquilo era que o evangelho fosse anunciado na língua que as pessoas sabiam falar, que no caso dele era em alemão, né? E nós mantemos essa tradição seguindo o rito, conforme ele deixa escrito, porém na língua que as pessoas conhecem. Além disso, nós não fizemos aquela liturgia cantada, né? A liturgia da missa alemã é cantada, inclusive. Mas nós não fizemos cantado porque seria um outro ritmo, uma outra linha melódica que a igreja não conhece. Mas nós tivemos muito proveito ao meditar nas palavras e com as leituras sendo feito mesmo de modo não cantado. Por isso, essa liturgia que foi feita pela primeira vez em 29 de outubro de 1525 é uma das liturgias da nossa igreja também e nós podemos fazer um bom uso dela. Deus abençoe a todos, recebam a bênção do Senhor, nos colocamos de pé. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Meus amados, nós vamos a alguns avisos, podem sentar-se, não tem nada projetado ali de texto de aviso, né? Mas eu quero só inteirar algumas coisas aqui. Um é um convite para o pessoal que canta, o pessoal do coral aqui da igreja. De setembro nós temos dia 7, coincide com o feriado nacional, é um pouco mais difícil, mas dia 14 eu acho que seria uma data muito bonita para que o pessoal possa cantar, né? Então eu quero fazer uma sugestão aí para o coral, né? Não conversei antes com vocês, então estou lançando a sugestão agora e a gente conversa pelo grupo do coral lá depois, para a gente preparar um hino para o dia 14 de setembro, tá bom? Pode ser um que a gente já conhece, já tem ensaiado. Vou deixar essa proposta para vocês. Outra questão de aviso, o pastor estará em viagem, né? Eu já tinha falado na semana passada, mas eu saio na madrugada de hoje para amanhã já, né? Antes do sol nascer já estarei pegando estrada, caminho de São Paulo. O curso de pastores é segunda, terça, quarta-feira. Então, nesses 3 dias, eu estarei sem ter como dar uma atenção especial para vocês, seja presencial, seja também no online, porque eu estarei fora. Eu volto para cá e estarei disponível, né, para conversar e para toda a programação, quinta-feira em diante. Tá bom? Então, assim, se alguns irmãos tiverem alguma coisa urgente e precisam conversar, tudo bem, tá? Urgência é urgência, a gente conversa assim, manda mensagem lá, mas nesses dias, né, eu e os pastores do distrito, de um modo bem geral, estaremos todos reunidos lá em São Paulo, com o pessoal dos 2 distritos do estado de São Paulo e mais algum pessoal extra, que vai estar lá junto também nesse curso da formação continuada dos pastores, tá? Lancei o desafio do coral, falei do compromisso pastoral. Quinta-feira, com a bênção de Deus, nada vai atrapalhar a nossa devoção no horário de costume, tá bom? Mantido.
E da minha parte era isso. Diretoria, temos algo? Não temos nada além disso para avisar. Pessoal de Caxias, temos algum aviso para o pessoal de lá? Diretoria de Caxias. Semana que vem, então, culto normal para o pessoal de Duque de Caxias, que a gente agradece muitíssimo a visita de vocês. É uma alegria, né? Nós recebemos o pessoal aqui. E culto acontece normalmente, então, nas duas congregações lá, Campos Elíseos e Caxias, então, depois. Mas nós ficamos tremendamente felizes, dá aquele quentinho no coração cada vez que a gente promove um encontro assim, né? E ficamos felizes. Deus nos abençoe, e eu acho que podemos cantar algo sobre essa alegria com A maiúsculo, que faz tanto parte da mensagem que nós carregamos, né? Cantamos o encerramento, ó, alegria. Deus nos acompanhe e nos traga reunidos na próxima semana. Amém? Amém.